Apocalipse, capítulo de número 9, versículos de número 13, diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinha couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. E por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituição, nem das suas ladroices. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão ao céu, peça para que o eterno Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e grande Pai, meu Deus Todo-Poderoso, que alegria em nossa alma, Senhor, é poder estarmos em Tua presença, meu Deus, mais uma vez para adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade, meu Pai. Grande Deus, Jeová, aqui está a Tua palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante, que é espada alguma de dois gumes, que penetra, meu Deus, na divisão da alma e do espírito, entre as juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Fala conosco, meu Deus, fala com a Tua igreja, fala com os irmãos de perto e de longe, fala com os ouvintes da Tua palavra, nos desperta, meu Deus, muda a nossa história e seja conosco, em nome de Jesus, para a glória de Deus nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus, bem alegre. Graças a Deus. Peço, por favor, aos irmãos toda reverência, toda atenção. Como eu disse, eu creio que Jesus, o Senhor, Ele tem uma palavra aos nossos corações nessa noite. E antes da gente falar acerca desses versículos que nós acabamos de ler, eu quero lembrar aos irmãos que a Bíblia nos garante, dizendo, Deus abençoe o presbítero, a Bíblia nos garante dizendo que
a ira de Deus, ela há de se manifestar sobre todos os filhos da desobediência. Por que eu estou dizendo desse jeito? Porque nós lemos aqui, né, um texto que, né, a muitos pode se ter uma atenção como um texto de ficção, né, uma palavra muito forte, né? A gente sabe, conhece pessoas que não lê, né, o livro do Apocalipse devido ao peso, né, das palavras que se encontra nesse livro. E interessante é que também já conheci pessoas que, por ler o Apocalipse, se converteram ao Senhor por temor, por medo, né, das coisas que aqui estão escritas neste livro. Pois bem, meus irmãos, quando se fala em Apocalipse, né, na verdade o Apocalipse não é um livro comum como qualquer outro livro da Bíblia. Não é um livro como o Pentateuco, como livros históricos, como os livros poéticos, né, como os profetas maiores, menores, né, um livro, por exemplo, como se vê o Novo Testamento, né, por exemplo, os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, entre outras. O livro do Apocalipse, na verdade, é um livro que revela, né, um livro escatológico que revela os acontecimentos do último tempo, dos últimos dias. E muitas pessoas às vezes não pregam, né, por falta de base, de ter estrutura, né, para poder falar deste livro. Porque como que você vai falar, né, de uma coisa, como que você vai ter base sólida em algo que vai acontecer, que você não tem assim, como respaldo, como base para falar acerca do acontecimento, de coisa que você nunca viu. Então aqui, né, esse livro, como todo livro, é inspirado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz entender, né, acerca desses acontecimentos, porque o Espírito Santo ele é poderoso para nos fazer entender as coisas que houveram antes, né? Por exemplo, nos dias de Moisés, né? Nós sabemos que o Pentateuco todo, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés, e isso se dá desde a formação do Jardim do Éden, né? Desde as coisas que antecederam a tudo. E se nós olhando para isso, talvez alguém nunca se ateve a essa situação e fala: pera, mas como que Moisés não viveu o passado e ele escreveu, né, o futuro? Ele escreveu ele escreveu os acontecimentos das coisas que foram antes dele, sem ele ter vivido lá. Então o Espírito Santo usou Moisés e revelou o passado, como assim o Espírito Santo, pela sua misericórdia, usou João, o discípulo do amor, né, aquele que reclinava a sua cabeça sobre o seio de Jesus, ali na mesa, na hora do partir do pão, da ceia, da Páscoa, enfim, para também poder revelar a ele os acontecimentos das coisas que viriam, né, depois de 2000 anos, praticamente, que né, João, ele se foi, então foi relatado, né, ele relatou todos os acontecimentos, e isso já tem cerca de 2000 anos que foram escritos. E agora nós podemos, né, na direção do Espírito Santo de Deus, né, com a visão que nós temos hoje do mundo, né, com a visão que nós temos dos acontecimentos que estão acontecendo no século 21, com as promessas dos homens líderes mundiais que está sendo feito acerca da humanidade. Nós olhamos para o livro do Apocalipse e nós vemos que nós estamos vislumbrando esses acontecimentos. E eu quero falar para os irmãos que isso é uma coisa muito séria, e também a gente alegra a nossa alma quando nós lemos esta palavra e nós vemos que tudo que está acontecendo hoje já foi predito lá atrás, há 2000 anos, há 3000 anos, há 4, 5000 anos, enfim, de quando tudo foi formado, já foi pré-escrito, já foi predestinado por Deus para acontecer com a humanidade. E nós louvamos a Deus por esse contexto, por nós estarmos dentro desses acontecimentos. Pastor, mas isso é terrível, meus irmãos. O homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, aqueles que têm compromisso com o Senhor, aqueles que aceitaram Jesus para morar com Ele na
na eternidade para viver com Jesus na glória, ele não tem medo de morrer, ele não tem medo. Nós sabemos que, por exemplo, João Batista, nos seus dias na terra, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que João, ele por falar a verdade para Herodes, que ele estava tendo a mulher do seu irmão, estava no ato pecaminoso de adultério, ele iria morrer, ele estava pecando contra Deus, Deus não estava se agradando daquela situação. A Bíblia diz que ele foi preso, ele foi para o cárcere, por ele falar a verdade. No tocante a uma festa de aniversário, a Bíblia diz que ali estava a sobrinha de Herodes, dançando com aquelas roupas sensuais, aquelas músicas sensuais e dançando, e o rei, calibrado na bebida, calibrado na cachaça, ficou louco por aquela jovem e a chamou e disse para ela: olha, até metade do meu reino, até metade da minha glória eu te darei, pede o que tu queres. A jovem também, seu pai era rico, sua mãe, ela tinha de tudo, e ela foi pegar um conselho com a sua mãe, o que ela pediria. E a mãe dela, como tinha ira, ódio de João Batista, porque João Batista tinha revelado, né, o ato pecaminoso de adultério, ela disse: pede para o seu tio, para o rei, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Uma situação macabra, estranho de se ouvir, mas assim, então, como o rei falou demais, a palavra dele não podia cair por terra, ele mandou trazer a cabeça de João Batista. A pergunta é: João Batista estava preocupado porque ele ia morrer? João Batista não estava preocupado, porque ele sabia que tudo aquilo que aconteceu com Cristo lá atrás, Jesus, ele falou que se ele, sendo um madeiro verde, as coisas estavam acontecendo com ele daquela maneira, Jesus falou: e vós então, o que vai acontecer? Jesus disse por várias vezes: olha, perseguiram a mim, também eles perseguirão vocês. Eu irrito esse mundo, vocês também o irritarão. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. O apóstolo Paulo, ele nos afirma, como dentre outros diz a palavra de Deus, que todo aquele que quer ganhar a sua vida, ele precisa perder. Ué, mas como que eu ganho se eu perco? A matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é diferente, porque essa vida que nós vivemos é uma vida curta, é uma vida pequena, é uma vida passageira, é uma vida pecaminosa. Então, para nós ganharmos a vida eterna, para nós ganharmos a eternidade, nós temos que perder essa pequena vida pecaminosa que nós temos aqui na terra. E o primeiro passo para nós perdermos ela é nós termos Jesus e aceitarmos Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa alma. Porque, meus irmãos, o que adianta nós vivermos os nossos poucos dias aqui na terra e achar que nós ganharmos a nossa vida e nós sermos enganados, perder a nossa salvação e viver a eternidade no inferno, ser atormentado pelos demônios? Talvez você não acredita, mas nós vamos falar alguma coisa acerca, como nós lemos. Então a matemática de Deus é diferente. Para nós ganhar a nossa vida, nós temos que perder. O apóstolo Paulo, ele escreve, aliás, Lucas escreve em Atos dos Apóstolos as palavras de Paulo, e Lucas relata lá dizendo o que Paulo falou, que Paulo ele não tinha a vida dele, ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contando que eu cumpra
o ministério que Deus colocou na minha mão. É uma palavra muito linda, muito abençoada. Nós vemos o amor de Paulo pelas coisas de Deus. Ele não tem a vida dele por preciosa. E hoje o que nós mais temos é a preocupação com a nossa vida. Ainda mais quando se diz, quando se tange as coisas de Deus. Não, eu abro mão de qualquer coisa. A minha vida, deixa as coisas de Deus para o pastor, deixa para quem é fanático. Eu preciso cuidar da minha vida. Não é assim que a gente diz? É assim. Mas enfim, tem muito a falar e o tempo é curto. Para nós entendermos aqui a sexta trombeta, é preciso nós retroceder um pouco, e chamo a tua atenção a isso pela palavra de Deus, aqui no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Nós vamos sair daqui, e o verso de número 3, meus irmãos, presta bem atenção que tudo que hoje está se passando na terra, tudo que hoje está acontecendo é bíblico. Hoje nós vemos pela mídia homens, entre aspas, intitulados sábios, que não tem o que falar, diz que hoje as geleiras estão derretendo, diz que vai haver inundações, diz que vai haver pragas, diz que vai haver o aquecimento global, a camada de ozônio, não sei o quê. Em primeiro lugar, a Bíblia fala tudo sobre isso, está tudo relatado na Bíblia. Isso não tem nada a ver com desmatamento, isso não tem nada a ver com camada de ozônio, isso não tem nada a ver com derretimento de geleira, porque a Bíblia está relatando tudo isso antes de existir todo tipo de tecnologia, de ciência que hoje existe. A Bíblia já estava falando sobre isso. E como eles não têm o conhecimento da Bíblia, ou como não querem exaltar a veracidade da Bíblia, eles então estão inventando, dizendo que a culpa é do homem, a culpa é da humanidade, que tem que destruir os animais, que tem que fazer isso, fazer aquilo, e etc, para melhorar. E na verdade, meus irmãos, o caos está sendo feito por causa dessas pessoas. Quando nós olhamos pela palavra de Deus acerca desses acontecimentos, só existe um culpado. E quem é o culpado? Nós. O culpado de todos os acontecimentos somos nós. Somos nós. Não tem outro, o culpado é nós. Por quê? Deixa eu mostrar aos irmãos aqui. A gente não pode deixar ninguém sem resposta, com pulga atrás da orelha. Capítulo 8, versículo de número 6 de Apocalipse, diz que os 7 anjos, Apocalipse é muito simbólico, tem muitos números. 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam para tocá-las. Cada anjo vai tocar a sua trombeta, era 7. Cada anjo vai lançar, a gente fala toque de trombeta, que benção, estou ouvindo o toque da trombeta, quero ouvir, aqueles que ouvirão vão ressuscitar. Só que aqui é diferente. Aqui ia ser a ira de Deus sendo manifesta, ou será, ou está sendo a ira de Deus manifesta sobre a terra. E diz o verso 7, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, ou queimou-se a terça parte das árvores, e toda erva verde foi queimada. Cada anjo aqui, meus irmãos, cada anjo, que a Bíblia mostra que cada um que tem essas pragas, cada um que tem a sua trombeta, ele vai tocar, e no tocante ele tocar a sua trombeta, vai ser derramada uma qualidade de praga sobre a terra. E quando se diz sobre a terra, quando se fala terra, quando se fala multidão, quando se fala muitas águas, no livro do Apocalipse, está falando sobre o povo.
está falando sobre a multidão, está falando sobre nações, sobre homens, mulheres, sobre pessoas. Então aqui ele está mostrando para nós que quando esse primeiro anjo tocou, caiu saraiva. O que é saraiva? Pedras de fogo misturado com sangue, como fosse meteoro, sabe aquela situação que mostra a cósmica de chuvas de meteoro vindo sobre a terra com fogo e sangue. Credo, pastor, que nós, meus irmãos, nesse dia não estejamos aqui, ou que se estivermos, que nós estejamos certos, convictos da salvação da nossa alma, porque nesse dia não dará tempo de nós tomarmos uma decisão, não dará tempo de nós aceitarmos Jesus, não dará tempo da gente descer as águas e se batizar. Por isso a preparação, ela precisa já ter acontecido. Nós precisamos, como a Bíblia diz, estar pronto em todo o tempo, porque vai vir essa saraiva com fogo misturado com sangue, e foram lançados à terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, de toda a erva verde foi queimada. Então aqui está mostrando o que? A extinção da vegetação. E se não haver vegetação, se não haver árvore, matos, enfim, a tendência é ter um aquecimento maior, a tendência é faltar fruta, a tendência é faltar aves, faltar animais, e uma coisa vai acarretando, vai chamando outra, e a seca começa a tomar conta. Então aqui começa a primeira destruição. O versículo de número 8 diz que o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, as embarcações, navios transatlânticos, submarinos, os animais, né, do mar, os anfíbios, répteis, enfim, foram destruídos. E nós precisamos, meus irmãos, nos atentar a isso, que toda essa situação, esse trabalhar, essa permissão de Deus, tem um motivo, tem um porém, e a Bíblia aqui vai mostrar para nós. O versículo de número 10 diz que o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, né, de água doce, e sobre a fonte das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, essa situação aqui primeiro, sabemos que as águas, né, salgada, que aconteceu com a segunda praga, dos animais que morreram das águas, não afetam tanto, mas muito depende, por exemplo, como o pessoal oriental, que depende muito das águas, dos peixes, para sobreviver. Então muitos vão morrer por falta de comida. Aqui essa terceira praga vem sobre os rios, sobre os lagos, aonde tem as águas doces, das quais nós bebemos as águas, das quais matam a nossa sede. Está aqui. Só que a Bíblia diz que a terça parte vai se tornar amarga, e os homens vão beber e vão morrer por causa daquela estrela chamada absinto, que é extremamente amarga e venenosa, que vai matar aqueles que beberem. Como que se vive sem água? A água é vida. Olhando aqui para o versículo de número 12, e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz:
ai, ai, ai dos habitantes sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Eu leio essa palavra, arrepia até o couro da cabeça, porque, meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é misericórdia. Deus, Ele é misericórdia, mas Deus também, Ele é amor. Não é isso? A Bíblia diz que Deus é amor. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus, Ele é um fogo consumidor. Para aqueles que são tementes a Deus, para aqueles que são fiéis a Deus, nós vemos que Deus é amor. Mas para aqueles que são desobedientes, para aqueles que escarnecem, para aqueles que mentem, para aqueles que enganam, aqueles que não têm compromisso com Deus, Deus será um fogo consumidor. E aqui essa palavra, esse 4º anjo, a Bíblia mostra para nós aqui, vai vir trevas sobre a terra. O sol, a lua, as estrelas que iluminam, o dia e a noite, vai perder o seu brilho, e vai haver escuridão. Quando há escuridão, há frio. Por exemplo, na Antártida, lá quase todo ano é escuridão, é frio, insuportável. A vida que tem é só a vida que está no mar. É impossível produzir alguma coisa. Imagina no nosso clima, por exemplo, no nosso país, chegasse a escuridão. A terra vai produzir o quê? Quem vai fazer o quê? Como nós vamos nos alimentar com a água amarga? Partes que pegaram fogo, agora a escuridão, como vai sobreviver? Como haverá vida? Mas eu chamo a tua atenção aqui para o capítulo 9, para a 5ª trombeta. Isso aqui é interessante. As pessoas às vezes não dão crédito, porque às vezes não acredita na Bíblia, ou não acredita no que Deus fala. Mas eu quero chamar a tua atenção, porque nós estamos nesse contexto. E o capítulo 9, no verso 1, diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta, e João, ele vai dizer, e vi uma estrela do céu que caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Uma estrela cai, e essa estrela recebe a chave do abismo. E ela, recebendo essa chave, abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e escureceu-se o ar. Aquele poço estava trancado, fechado, não havia sido aberto ainda. Porém aquela estrela, um anjo, vamos dizer dessa forma, recebe a chave, e ela então conecta a chave e abre esse poço do abismo. Quando abre o poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço escureceu, o sol escureceu todo o ar. Por quê, meus irmãos? Porque algo vai nascer, algo vai acender, algo vai ressuscitar, vai sair para fora, no meio dessa fumaça, como que de fogo. E o versículo de número 3 diz para nós: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Puxa vida, gafanhoto, ainda bem. Agora gafanhoto, ainda bem. Mas vamos ver que tipo de gafanhoto. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Olha aí, uma metamorfose. Gafanhotos agora com poder de escorpião. Gafanhoto, ele só age na vegetação. Gafanhoto é o inseto que não machuca a gente, menos pior. Só que agora já foi dado para ele poder, como poder de escorpião. Opa, já é diferente. Escorpião, ele mata.
O ferrão do escorpião é venenoso, ele mata o ser humano. Então esse gafanhoto recebe poder de escorpião, os escorpiões da terra. E o versículo de número 4 diz: e foi dito a eles que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma. Puxa vida, então o pouco de árvore, verdura, o pouco de vegetação que tem, o Senhor vai preservar. Deus vai preservar ainda o pouco que tem. Mas quem é o alvo desses insetos? Quem é o alvo desses monstros? Continua o versículo: não é para fazer mal a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Talvez alguém se arrepie agora, talvez alguém se preocupe, porque a palavra do Senhor mostra para nós, em Ezequiel, no capítulo de número 8, acerca do pecado que estava sendo cometido por Israel, dentro do templo, fora do templo, e o Senhor traz ali um anjo, e aquele anjo sai com o tinteiro na mão, e a Bíblia diz que o Senhor dá ordem para ele marcar todos na testa. Todos teriam que ser marcados, desde o maior até o menor. E ali ia começar o juízo de Deus, daqueles que eram de Deus e aqueles que não eram, aqueles que eram santos e aqueles que eram pecadores. Tinha uma marca que diferenciava quem era e quem não era. E aqui a Bíblia está dizendo que esses seres, eles iam destruir, ou seja, iam atormentar todos aqueles que não tivessem o sinal de Deus na sua vida. Ah, pastor, mas escorpião, então ele ia colocar o veneno, ia injetar o veneno, então a gente já morre e acabou. Ah, tolos daqueles que acham que vão morrer. O versículo de número 5 diz: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando ferem o homem. E naqueles dias, preste bem atenção, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, porém a morte fugirá deles. Vão procurar a morte, não vão encontrar, vão tentar tirar a sua vida, mas não conseguirão. Meus irmãos, imagina o pânico, imagina o tormento, imagina a loucura, a gritaria que vai haver nesse dia. Lembra do que acontecia no Egito? Lembra lá do capítulo 13 de Êxodo, capítulo 12 e 13? Lembra quando a Bíblia mostra para nós que a ira de Deus foi derramada sobre o Egito? Saraiva de fogo, rã, a água virando sangue, piolhos, escorpião, todo tipo de praga. Só que do outro lado, na terra de Gósen, o povo de Deus, o povo de Israel, estava em paz, dia de sol bonito, plantavam, colhiam, viviam a sua vida. E no Egito, do outro lado, o chicote estava instalando, o povo gritando, o povo morrendo. Por quê? Porque eles não tinham o Deus dos céus como seu Deus. Eles criam em outros deuses, eles adoravam outros deuses que a Bíblia diz
que não tem poder de salvar, não tem poder de livrar, não tem poder de fazer nada para ninguém. Só que detalhe, meus irmãos, alguém pode estar pensando numa estratégia, alguém pode ser tua mente estrategista e já está montando uma estratégia. Não, então eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Deixa eu mostrar que não vai ter estratégia. Diante de Deus não existe sábio, diante de Deus o pecador é tolo. Ninguém vai conseguir escapar do que está determinado por Deus, a não ser que nós temos o Senhor como nosso suficiente Salvador da sua alma. O versículo de número 7 diz que o aspecto, veja bem, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o nome de Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, pelo que a Bíblia está dizendo aqui para nós, vai ser impossível dos homens escaparem, e ainda com o terror, né? Pela forma que talvez a gente possa imaginar, ou alguém tentar desenhar esse ser, vai ver que é muito mais, porque a Bíblia não mostra o tamanho, mas vai ver que é muito terrível, é muito pior do que nós possamos imaginar. E ele vai vir exclusivamente para atormentar a humanidade. Não vai ter escapatória, vai ser muitíssimos, não haverá. Agora aquele que tiver o sinal de Deus na sua testa, esse será livre. Pastor, mas qual que é o sinal de Deus? Podemos dizer a presença do Espírito Santo na nossa vida. E se nós não tivermos o Espírito Santo? E se nós não tivermos com a lamparina acesa? E se nós estivermos prontos, quando venhamos à casa de Deus, vestido como homem, como mulher de Deus? Mas e se não houver azeite na nossa lamparina? E se a nossa lamparina estiver vazia, estiver apagada? Pastor, mas eu estou vestido como noiva. Mas e a lamparina? E o azeite? E o sinal do Espírito Santo? E o sinal de Deus, cadê? Deus não vai se deixar escarnecer. Tudo que o homem semeou, ele vai colher nesse dia. O versículo 13, que é o versículo do nosso tema, adiante, vai falar sobre o 6º anjo. Esse 6º anjo, ele vai tocar a sua trombeta, e quando ele toca essa trombeta, é interessante que vai haver vozes como de clamor, vai haver vozes como que alguém falando. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Veja que tudo procede de Deus, tudo é permitido por Deus. E a voz que ele vai ouvir é a voz que dizia ao 6º anjo que tinha trombeta. A voz é o seguinte: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Meus irmãos, a palavra de Deus mostra para nós em várias partes sobre os anjos caídos, anjos perversos, anjos malignos que estão presos, que estão acorrentados para o dia da tribulação, para o dia
da tribulação que a humanidade terá que passar. Aqui ele recebe, o anjo recebe a ordem das quatro pontas do altar que está no céu, e aquela voz diz para ele abrir, para ele soltar os anjos que estão presos. Aí você fala anjo, a gente diz, puxa, que bênção, é anjo. Ufa, até que enfim, né? Deus agora mandou anjo, agora vai ser bênção. Meus irmãos, o cenário aqui não está cenário para bênção. O cenário aqui não é um cenário de alegria. O cenário aqui não é um cenário que traz uma expectativa de vitória. O cenário é que cada acontecimento, cada luz que é focada em determinada situação, cada trombeta que é tocada, é motivo de espanto, de terror, de gemido, de grito, de ai, como a Bíblia está dizendo aqui. E então a Bíblia diz que no verso 15, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para, veja aqui que tudo é preparado, tudo tem uma hora certa. Nada de Deus acontece de uma forma desordenada, como às vezes a nossa acontece. As coisas de Deus é tudo calculado, tudo exato. Por isso que Deus não chega antes e nem depois, Deus chega na hora certa. Tudo que é de Deus é na hora de Deus. Não adianta, Deus podia ter vindo, o Senhor atrasou, como aconteceu lá com as irmãs de Lázaro. Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o Senhor chega na hora certa. Tudo de Deus na tua vida, minha irmã, meu irmão, igreja, ouvintes da palavra de Deus, tudo de Deus acontece na hora certa. Pastor, mas Deus tinha que me dar vitória hoje, era nessa situação. Deus vai preparar outra e te dará vitória, fique em paz. Esse não era o momento de Deus. Mas é interessante aqui que foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Então eram anjos que iriam se levantar para destruir os homens. Esses aqui da trombeta, os seres era para atormentar. Agora a sexta trombeta, esses anjos vieram para matar. Eles iam ceifar a vida dos rebeldes. Pastor, mas Deus não ama. Meus irmãos, Deus está dando oportunidade até hoje para você. Até hoje Jesus está te dando oportunidade. Até hoje a porta da graça está aberta para você. Hoje Jesus está batendo no teu coração de uma forma abrasadora. Abra o teu coração. Pastor, hoje não, deixa para amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa, e se amanhã, como nós estamos lendo aqui, a igreja de Deus é tirada, o Espírito Santo de Deus é tirado, aí você vai vir à igreja, a igreja está fechada, você vai na casa da irmã, a irmã não está, você vai na casa do irmão, não está, vai na casa do obreiro, o obreiro não está, vai na casa do ministro, o ministro não está, vai na casa do pastor, não está, cadê os crentes? E daqui a pouco o vento começa a soprar, e daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Aí você vai lembrar dessa palavra, aí você vai começar a ver sangue escorrer, como enxurrada, como na chuva, mas de sangue de seres humanos. E você vai dizer, Senhor, vai cair de joelho no chão, vai arrancar o cabelo na tua cabeça, vai clamar por misericórdia, e não vai haver mais misericórdia. Os ouvidos de Deus estarão fechados para o teu clamor, os olhos de Deus estarão fechados para a situação que você está vivendo, o coração de Deus estará atento para um outro povo que foi fiel e agora está com Ele. O que será da humanidade, meus irmãos? A porta da graça está aberta, Deus está te dando a chance hoje, não deixa para amanhã não. E se em você ir embora, acontece alguma coisa, acontece um acidente e você morre, como que você vai para a eternidade sem Cristo? Você vai para onde? Mas deixa eu concluir, o versículo 16, esses 4 anjos, ele tinha um exército, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. João está dizendo que ele ouviu o número
dos cavaleiros, 200 milhões. 200 milhões é o quê? É a atual população do Brasil hoje, né? O Brasil está com 203 milhões. Imagina o que 203 milhões comandado por 4 anjos malignos pode fazer com a terra. A Bíblia diz lá em Isaías que o único anjo destruiu do exército de Senaqueribe 185 mil soldados valentes. O único anjo. Imagina 200 milhões. Estou colocando medo, estou explicando como que é a situação. Não é brincadeira, o cenário que nós estamos vivendo, meus irmãos, não é cenário de paz, não é cenário de vitória, está aí para surgir a terceira guerra mundial, é bíblico, está tudo para acontecer, e a gente está esperando o quê? Vitória, estamos esperando o quê? Bênção. A nossa vitória, a nossa bênção é ter Jesus como suficiente salvador da nossa alma. A nossa vitória é ter Jesus, não tem outra coisa não. Tendo Jesus nós temos tudo. Tendo Jesus nós temos salvação. Tendo Jesus nós temos livramento. Tendo Jesus nós temos a vida eterna, o repouso eterno. Sem Jesus, meus irmãos, não tem jeito, não dá. Nós estamos perdidos. Não é tempo de nós cochearmos em 2 pensamentos. Deixa eu encerrar aqui. E assim, o versículo 17, e assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinha couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, saía fumaça e saía enxofre. Isso dos cavalos, como cabeça de leão. Você tem noção disso? O terror. E o versículo 18: por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeças, e com elas também danificam. Ou seja, tudo que tinha nos animais era para danificar, era ferramenta, era um instrumento de destruição, de pânico contra a humanidade. Mas o mais importante é o penúltimo e o último versículo. É o mais importante, é o que chama a nossa atenção, é o que mostra como o coração do homem é duro, é o que mostra como o coração das pessoas são duros, como os homens que não têm Deus são malignos. Isso que mostra os 2 penúltimos versículos. Eu quero atentar para isso com você. Versículo 20: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Olha aí, ó. Os que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. A Bíblia está dizendo aqui que teve gente, ou que haverá gente, que ainda vão conseguir escapar. Só que vão conseguir escapar, mas não vão se arrepender. Talvez confiante na força do seu braço, talvez no seu poder, talvez na qualidade de vida que tem, não sei. Mas eles não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da prostituição, e nem das suas ladroices. Amados irmãos, Jesus está mostrando aqui para nós que nenhum tipo de ídolo. O que é ídolo? É aquilo que é feito pela mão do homem. Por exemplo,
Jesus nos utiliza de uma forma tremenda nesta terra. E muitos milagres, dezenas, centenas de milagres acontecem, por exemplo, nessa cidade. Amanhã eu vou partir desse mundo e alguém diz: aquele homem chamado Celso Francisco de Almeida foi uma bênção. Milhares de pessoas, cidade, o estado foi abençoado pela vida dele. Vamos canonizá-lo, vamos transformá-lo num santo, porque muitas pessoas foram abençoadas. Alguém então, com sabedoria humana, vai talhar numa árvore, ou com gesso, vai fazer uma imagem semelhante a mim, de terno, gravata, careca, sem barba. Esse está sendo canonizado pela Igreja Católica como um santo, que curou, que fez isso, fez aquilo. Eis aí o santo. Todo mundo vai se prostrar e vai adorar diante da minha presença. O que eu quero dizer? Qual poder eu tenho, ou qual poder que eu tive para me tornar um santo? Foi Deus que fez isso? Não. Quem fez foi o homem que me transformou no santo. Aos olhos do povo, porque aos olhos de Deus, cada um de nós somos santos. Cada um que o servimos, somos santos. Mas aos olhos dos homens, não. Mas aos olhos do homem, é santo só aquele que é canonizado. Foi Deus que fez aquela imagem? Não, foi o homem que fez. O homem fez aquela imagem, todo mundo vai prostrar. Aquela imagem feita por um homem, vai ter poder para fazer alguma coisa para outro homem? Não, de maneira alguma. Quantos ídolos existem no mundo? Não sei, não se tem conta de quantos ídolos existem. Foi Deus que fez os ídolos? Não. Quem fez os ídolos? O homem. Você que tem um anjo, uma imagem lá na tua casa, creio que ninguém aqui tem, espero um Deus, mas se tiver, quero que você faça um teste. Pega o ídolo que você tem, joga no chão. E agora, quebrou meu ídolo, o que eu faço? Vai ali no lugar que faz ídolo e diz: quebrou o meu ídolo. Qual era o nome dele? Ah, inventa o nome lá. O nome dele é Ambrósio, o nome mais difícil que tem. O cara vai lá e faz o santo e fala: tó, isso aqui é o Santo Ambrósio. Tó, coloca outro que é maior, menor, como que você quer. Ele faz do jeito que você quiser. Não é Deus que está fazendo, é o homem que está fazendo. Então aquilo que nós fazemos com a nossa mão não tem valor salvífico nenhum. Se Deus me usa para algum milagre, é Deus que está usando, e a honra e a glória é para Ele, não é para mim. Eu não sou nada, eu sou pó. Quem tem que ser adorado, quem tem que ser exaltado é Deus, na sua santa presença, pelo seu Santo Espírito, pelo seu Filho Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Eu, você, nós não merecemos honra e glória nenhuma, a não ser Deus. Porque o Senhor está dizendo aqui, ó, o Senhor está dizendo aqui: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir e nem andar. Alguém aqui que tem ídolo, que já teve? Teve um dia que você queria fazer uma caminhada, e você levantou de manhã, olhou lá para o seu ídolo desse tamanho e disse: ô meu amigo, vamos dar uma caminhadinha comigo, que eu não quero ir sozinho, vamos lá? E o ídolo pegou na tua mão e foi andando do teu lado, caminhando com você. Teve alguém que tem um ídolo que já fez isso? O dia que você estava sozinho em casa, com depressão, querendo ouvir alguém conversar, e você sozinho com o indivíduo lá, olhava para ele e dizia: santo ídolo, fala comigo, eu preciso ouvir alguma coisa, me conforta, me consola, fala pelo amor de Deus. Você ouviu ele falar alguma coisa? Ele não tem língua, não tem cordas vocais, ele vai falar o quê?
Eu encerro deixando para a meditação da igreja o versículo muito interessante para a nossa reflexão, o qual está no Salmos de número 115. Versículo para a nossa reflexão, que diz, a partir do verso 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, os que fabricam, e todos os que confiam neles. E o Senhor encerra: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Está aqui, ó. Se porventura tem alguém que confia em ídolo, que crê em ídolo, e se você não se arrepender, você diante de Deus, aos olhos de Deus, é como ídolo, porque o Senhor está dizendo que ele tem boca, não fala, olho não ouve, ouvido, aliás, olho não vê, ouvido e não ouve, mão não apalpa, pé não anda, e não existe nele fôlego de vida. É como isso aqui, ó. Então aqueles que fabricam o ídolo é igual a ele, e quem adora o ídolo é igual também. É a palavra que está dizendo. E nós, como sábios que nós somos, nós temos que fugir disso e adorar o Senhor, que é eterno, que é poderoso para todo sempre, e Ele pode nos livrar da ira futura que está por vir sobre a face da terra. Que Jesus, o Senhor, vos abençoe grandemente e vos dê sabedoria e graça para que nós possamos entender e viver a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor. Glória a Deus.